Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, a porta das ovelhas. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira, às 15 horas, também, culto de oração à tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares, às 20 horas. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. No domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero compartilhar com você uma palavra para o seu coração com este tema. A porta das ovelhas. E essa porta é Jesus. Então o tema nosso é Jesus, a porta das ovelhas. Você que é ovelha vai identificar como que iremos ler aqui e também compartilhar com você. O Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 9, diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo se arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas. Não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quero pensar com você sobre este tema aqui, Jesus, a porta das ovelhas. Jesus, ele usou diversas figuras de linguagem, metáfora, parábolas, para revelar-se a nós. E quando Jesus estava pregando, certamente o auditório dele, o seu público certamente era pastores que lidavam com ovelha, então ele falou na linguagem deles. Quando ele ia falar para pescadores, ele fazia as parábolas como de pesca. Quando ele ia lidar com o carpinteiro, ele falava sobre construção, pedreiro. Quando ele ia falar sobre plantação, ele narrava também histórias sobre plantação para facilitar o entendimento. Mas essa parábola aqui, eu acredito que todas as pessoas ao ler terão facilidade de entender que Jesus, ele é a porta das ovelhas. Ele identifica como a porta. E ele vem falando nesse texto algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com você aqui, que é diferente daquele que não é o pastor. Jesus é o pastor. Quando nós falamos sobre pastor, só existe um pastor verdadeiramente, que é o Senhor Jesus. Você vai ver isto lá na carta de Pedro, capítulo 5, porque Jesus, só existe um pastor. Nós que identificamos como pastores,
às vezes presbítero, bispo. Na verdade, só existe um, que é o Senhor Jesus. Quando nós temos a nossa vida alinhada com este pastor, nós podemos trabalhar como co-pastor, sob a regência, sob a direção deste pastor. Quando não obedecemos à voz do Supremo Pastor, naturalmente nós não atenderemos o chamado dele para servir na obra de Deus. Mas o nosso caso aqui é um caso diferente. Eu não quero entrar por essa abordagem, eu quero estar aqui falando sobre esta vida de Jesus que apresenta, neste versículo 9, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então a primeira coisa que eu quero falar dentro deste versículo 9 do capítulo 10 de João é que só há salvação em Jesus Cristo. Se você ler o texto, que eu aconselho, você está lendo, nosso tempo aqui é muito limitado, eu não vou estar lendo, mas se você ler o texto, você vai ver que só em Jesus há salvação. Por isso que nós vamos encontrar nos ensinos apostólicos que não há salvação em nenhum outro nome dado entre o céu e a terra. E neste versículo nós vamos ver que ele é a porta. Por isso assim, eu sou a porta. Ou seja, para que eu possa chegar ao Deus eterno, o Criador, o Senhor, eu tenho que passar pela pessoa bendita de Jesus. Fora disto, seria como pular a janela, cortar atalho, furar uma brecha no muro, passar pela porta, ou seja, para chegar a Deus, Jesus, ele é a porta para as ovelhas. E quando traz essa figura de ovelha, ovelha não pula a janela, ovelha não pula o muro, porque a ovelha é um animal dócil e ele é sensível. Então, a ovelha ela só vai mesmo passar por Jesus. E Jesus se apresenta como eu sou a porta. Você que é ovelha, eu estou aqui para que você chegue ao Pai Eterno Todo-Poderoso. A segunda coisa que eu quero abordar neste versículo, sendo Jesus a porta, é que nele, em Jesus, eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. Uma pessoa que ele aceita as doutrinas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele pode estar em Jesus e sair a hora que ele quiser. Em contrapartida, aquele que está servindo o outro lá da esquina, o inimigo, o que ocorre com ele? Ele pode envolver num relacionamento mal feito. Ele pode envolver em vícios e negócios que ele tem dificuldade de romper aquele comércio que ele faz. Então esta pessoa ela não vai encontrar facilidade. Enquanto a partida, quem está em Cristo, por exemplo, eu estou servindo a Jesus há mais de 30 anos. Mas se eu decidir não servir a Cristo, eu posso entrar e sair. Eu não estou preso, obrigado. O que nos constrange é o amor de Deus. Como diz lá em Coríntios, o amor de Deus nos constrange e Ele quer que as pessoas que o sirvam por amor, não por obrigação, não por cativo, não por estar preso, não, nós precisamos de seguir. Por isso que ele diz assim, aquelas que são minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me seguem. Ou seja, ele vai adiante
e as ovelhas irão atrás. Não é amarrado, não é obrigado. Há uma diferença enorme entre servir a Deus e servir a este mundo, servir o arqui-inimigo de Deus. Então Jesus, ele está dizendo, quem entrar por mim, ele entrará e sairá. Ele entra e pode sair. Nós somos livres em Cristo Jesus. O amor de Deus é tão grande que ele não impõe, ele propõe. Quem ama, ele não prende a pessoa. Quem ama, ele dá liberdade. Então Jesus, ele é esse pastor que nós podemos, esse versículo 9 diz assim, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá, se quiser. Então eu e você, se atentarmos para o conselho do nosso Senhor Jesus, nós estamos livres nele. Né? Tem muitas pessoas que dizem que é livre, eu sou livre para fazer o que quiser. Livre coisa nenhuma, porque ela não consegue abandonar o vício. Ela não consegue abandonar aquele relacionamento, né, nocivo. Ela não consegue libertar, ficar livre de alguns tipos de negócio que ela envolveu. Então ela não é livre de coisíssima alguma. O terceiro aspecto que eu quero pensar dentro deste versículo 9 do capítulo 10 de João é que em Cristo nós temos a provisão para todos os aspectos da nossa vida. Ouça bem o que o versículo diz. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus, ele está falando aqui numa linguagem, uma parábola, uma metáfora, uma figura de linguagem. Ele está falando da provisão. Uma pessoa que está em Cristo Jesus, ele não vai passar escassez. Ele vai ter o suprimento de todas as suas necessidades. Quantas pessoas que elas buscam aqui e acolá, e às vezes até dentro dos arraiais cristãos, mas elas, na verdade, elas nunca encontraram Jesus. Porque essa busca frenética disso, daquilo, porque na verdade ela nunca chegou à fonte, ela nunca esteve sob o cuidado deste pastor, que é o Senhor Jesus, que cuida, né, que provê os recursos, que supre as necessidades em todos os âmbitos da vida. Então essa corrida, querendo isso, querendo aquilo, por isso que Jesus, ele é enfático em dizer, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como João, como Pedro, como Antônio, como a Maria diz, mas é como diz as Escrituras. Isso aí faz uma diferença enorme, porque nós vemos pessoas que dizem, entre aspas, que são cristãs, e elas estão assim tão mal resolvidas, tão indecisas, elas não se encontraram, nem consigo mesmo, nem com Deus, tudo porque elas não fizeram uma decisão e entregaram a sua vida aos cuidados do pastor amado que é o nosso Senhor Jesus. Eu estou aqui compartilhando com você essas palavras porque Jesus, na verdade, ele é a porta de salvação, a única porta de salvação. Ele é o único que te dá a plena liberdade, que ele liberta, ele deixa você livre dos seus pecados, livre de si mesmo, das vaidades. E ele é a provisão. 3 aspectos que eu acredito que é tudo que nós precisamos desse Salvador, daquele que, além de nos salvar, não nos obriga, e daquele que supre as nossas necessidades. Então a ovelha vai se render a ele por amor também, por gratidão.
Então Ele pode hoje fazer isso na sua vida, Ele pode te dar isso. E Ele diz assim, no versículo 10, que diz o seguinte: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Essa vida é para você hoje. Quem sabe você está correndo de um lado para o outro. E até mesmo dentro dos templos religiosos. Mas hoje você está ouvindo aqui e assistindo essa palavra, que Jesus, Ele é a porta. Se você passar por Ele, você vai encontrar a salvação, encontrar a libertação e ter a provisão. Com essas palavras eu quero encerrar orando, pedindo a graça de Deus sobre mim e sobre você, para que nós possamos nos render como ovelhas aos cuidados deste pastor. Bendito Deus e Pai que está nos céus, mas também está na terra, aonde se invoca o Teu nome. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra é vida, e nós queremos, Senhor, ter a nossa confiança em Ti, porque não estaremos sujeitos das perseguições do inimigo, porque sobre os Teus cuidados o Senhor enfrenta, já enfrentou e enfrenta e enfrentará todos aqueles que opõem, porque o Senhor cuida das suas ovelhas. E como ovelha, nós nos submetemos ao cuidado do Senhor, o pastor da nossa alma. E é em Cristo Jesus, ó Pai, que nós dirigimos a Ti a nossa oração. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.